Fala pessoal, tudo jóia? Vamos lá dar continuidade ao nosso estudo do pacote I/O. No vídeo passado a gente estudou um pouco sobre o pacote, na verdade, sobre a interface I/O Reader. Então a gente viu que ela é usada quando a gente precisa ter uma característica de leitura de algum stream, de algum local, digamos, né? Então a gente sabe que interfaces em Go elas são uma forma de a gente agrupar funcionalidades. Então ali é como se eu estivesse definindo um contrato, onde aquele contrato especifica uma funcionalidade que o implementador daquela interface ele precisa fornecer. Então a interface Reader ela ela fornece uma funcionalidade de leitura. E aí fica a cargo da implementação definir de que forma vai acontecer essa leitura, né? Então, a interface ela não vai se preocupar com esses detalhes, né? Por isso que ela permite essa flexibilidade. Então, a gente viu lá a interface Reader que permite a leitura lá de arquivo, a leitura da linha de comando, de uma string, uma série de métodos, né, de opções. E aí, no vídeo de hoje a gente vai ver o writer, certo? Mas antes de começar o vídeo propriamente dito, eu já quero fazer aquele pedido de costume, né? Pedir para, se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva, ajuda a gente aí a ter um maior alcance. Pedir para você já deixar o like no vídeo, também ajuda bastante o algoritmo aí entender que o vídeo está sendo relevante e aí mostrar, fazer com que o YouTube entregue aí para outras pessoas e consequentemente ajuda aí o nosso canal, certo? Então, se inscreve, curte, compartilha também, né? Compartilhar aí ajuda bastante a gente. Quem sabe aí em algum momento a gente consiga atingir a meta aí dos 1.000 inscritos e ter aí, quem sabe, os vídeos monetizados, certo? Então, se você quiser ajudar, escreve aí, compartilha e é isso. Bom, dados os avisos, vamos lá pro vídeo de hoje. Bom, então, hoje a gente vai ver a interface Writer, certo? O que essa interface Writer faz? Bom, vocês vão ver que ela é bem parecida lá com a interface Reader que a gente viu no vídeo passado. Deixa eu abrir aqui o console para a gente olhar um pouco aqui a documentação. Então a gente pode olhar a documentação tanto pelo site, né, caso a gente queira fazer isso, como a gente também tem a opção de olhar aqui pela linha de comando. Então eu posso dar aqui um go doc io.writer. Então, ó, essa interface writer ela é uma interface que só tem um método. Ela só define uma função, o método. Caso aqui é função, porque eu estou dentro da interface. Essa função ela recebe como parâmetro uma rede byte e ela retorna um inteiro e retorna um erro, certo? Então essa é a característica aí da interface writer. Se a gente olhar aqui a documentação diz que o implementador dessa interface ele deve escrever o tamanho de bytes que eu passar aqui no underline data string, ou seja, no string adjacente, né? E aí a interface ela não se preocupa exatamente o que é esse string adjacente, né? O importante é que ela vai escrever em algum lugar. E aí ele retorna o número de bytes escritos, que pode variar de 0 até o tamanho do array de bytes que eu passar. E aí é mais interessante também que ele fala que qualquer erro encontrado deve causar a parada da escrita imediatamente.
certo? Então, write deve retornar um, um, um erro não nulo também, se o retorno, se a quantidade de bytes aqui escritos, ela for menor do que o tamanho, certo? Então, digamos que, eu mandei escrever 100 bytes. O, o implementador lá só conseguiu escrever, sei lá, 50. Então, ele precisa obrigatoriamente retornar um erro, seja lá qual for, e dizer que só escreveu 50. Então, isso aí é uma característica aí que as implementações devem seguir. E outra coisa, né? O, a escrita não deve modificar o slice que é passado aqui, certo? Ainda que temporariamente. Ou seja, não pode haver nenhum tipo de modificação nesse byte que é passado aqui como parâmetro. Isso é uma garantia que Go exige para aqueles que forem implementar essa interface. Claro, isso aqui é uma boa prática, é uma recomendação, mas assim, se você escrever sua própria, seu próprio custom struct lá e alterar o array de bytes que passar, paciência, né? Go não vai ter como validar isso daí, mas é apenas uma boa prática aí que deve ser seguida. Certo? Então, se a gente olhar o Reader, vocês vão ver que é bem parecido também, né? Então, a interface Reader, ó, ela também recebe um array de bytes, um array não, um slice, né? Um slice de bytes e retorna um inteiro e um erro. Ou seja, igualzinho aqui. Qual é a diferença? Bom, a diferença é que esse cara não modifica o slice recebido, já esse aqui modifica, né? O reader, porque a gente viu no vídeo passado que quando eu faço a leitura, os dados que eu estou lendo, eles são armazenados aqui nesse slice de entrada. E aí eu sempre devo retornar o número de bytes que eu li e um erro, caso ocorra, certo? Então, tem essa característica aí. Mas beleza, então vamos lá pro nosso código e ver o que a gente pode aprender dessa interface. Eu vou criar aqui um programa bem simples para mostrar essa característica de read e write que a gente tem em Go. Vocês vão notar que ela é bastante parecida com o que a gente tem, por exemplo, no Unix, onde a gente tem o stdin, o stdout, então a gente consegue escrever, né, os programas, então escrever na saída, no terminal, escrever em arquivo, etc. Então vocês vão ver que é bem parecido, mas vamos fazer aqui e a gente vai comentando, certo? Eu vou criar aqui o pacote do pacote bytes. Ele tem uma struct um tipo chamado buffer. Esse buffer é exatamente isso, é um buffer. Então ele serve para armazenar ali uma cadeia de bytes temporária. E aí o interessante desse buffer, se a gente for entrar em mais detalhes aqui, ó, se eu for abrir aqui o buffer, eu vou procurar aqui, ó, o método write. Ó, observe que o buffer tem o método write que recebe um array de bytes, retorna um inteiro e um erro. Ou seja, eu posso garantir com 100% de certeza que buffer é um writer, certo? Então, se buffer é um writer, isso quer dizer que ele implementa o método write. Então, eu posso, por exemplo, chamar aqui, ó, um b.write e passar o quê? Bom, preciso passar um array de bytes. Então, eu vou passar aqui, eu vou converter. Por exemplo, eu vou passar aqui o meu nome com espaço, né? Dessa forma que eu estou escrevendo esse array de bytes nesse buffer, certo? Então,
Isso aí é uma. Eu consigo fazer isso porque eu sei que buffer é um writer, certo? Bom, existe outra. Existe diversas. Eu não lembro agora de cabeça, mas existe diversas implementações de write. E aí é onde tem essa flexibilidade, a gente poder intercambiar e combinar esses diversos sabores aí de writer. E é isso que eu vou fazer agora. Então, o pacote FMT, ele tem uma função chamada fprintf, ou fprint, né? Então tem frn e o, e o normal. Então eu vou usar aqui, por exemplo, o printf para escrever isso em algum lugar. Qual é esse algum lugar? Bom, aqui como vocês podem ver, o fprintf ele recebe como primeiro parâmetro um writer. Ou seja, eu posso passar qualquer tipo que implemente essa interface writer. Adivinha qual que eu vou passar aqui? Exatamente, o byte. E aí eu preciso passar depois a minha string que eu quero que seja escrita. Eu vou só usar aqui o println mesmo, porque eu não vou formatar nada, certo? Então eu vou passar aqui, por exemplo, Gomes. Tá dando erro aqui porque precisa ser... se vocês observarem, o write de buffer, ele recebe, ó, ele tá relacionado a um ponteiro, certo? Então eu preciso obrigatoriamente aqui passar um ponteiro, certo? Então é só esse o problema. Pronto, passei o writer e passei aí o que eu quero escrever nesse writer. Isso aqui é bem interessante para quem, sei lá, para quem usa o Linux aí, a gente faz aquela concatenação de comandos. Então, sei lá, eu tenho aqui um echo, por exemplo, isso aqui, ó, né? O pipe me permite que a saída desse comando seja recebida como a entrada desse. Então, eu vou procurar a letra R no resultado aqui. Então, sei lá, se eu passar aqui X, ele não vai trazer nada. Então, aqui acontece dessa mesma forma. Eu estou escrevendo nesse writer. Então, eu estou passando esse buffer. Esse resultado eu estou escrevendo nesse buffer. Então, é como se eu estivesse concatenando, certo? Então, dá essa característica aí. Isso é bem interessante, certo? Bom, beleza. Já escrevi aqui o... Só que aí, claro, se eu rodar esse programa aqui, ele não vai fazer nada, né? Porque eu estou só escrevendo lá no meu buffer. Agora eu preciso fazer com que esse meu buffer ele escreva também em algum lugar. E aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou usar um outro método que tem no buffer, que é o método write_to. O que que o write_to recebe? Ó, recebe um, que ele não deixa pronto. Recebe um writer. Ou seja, eu posso concatenar aqui outro writer. E aí, esse writer pode ser qualquer coisa, que seja qualquer tipo, né? Qualquer coisa é ótimo. Qualquer tipo que implemente a interface writer. Uma coisa que eu sei que implementa a interface writer, aqui poderia ser um arquivo, eu quero colocar na linha de comando. Então eu vou usar aqui ó, o OS, pacote OS, e eu vou usar umas propriedades que ele tem aqui. Eu vou usar o stdout. Observe que ele não deu erro aí, tá? O que é esse stdout? É um OS file, certo? Esse OS file, ele na verdade, ele também implementa um
a interface writer. Então se eu der aqui um go doc, será que dá certo assim? OS file. Ó, tá. Ó, observe que o OS file ele tem o método write, ó, que recebe um byte, retorna um inteiro e um erro. Ou seja, eu posso então passar tranquilamente o stdout para cá, que ele vai funcionar como writer. Então vamos rodar esse programa e ver o que acontece agora. Go run main.go. Ó, e observe que ele escreveu aqui no console o resultado da operação. Ou seja, ele, ele utilizou a interface writer aqui para fazer a combinação. Então eu estou escrevendo byte no buffer, eu estou escrevendo essa string no meu writer, que é o meu buffer. Depois eu estou pegando o meu buffer, escrevendo o que tem dentro dele no meu stdout, que é aqui o console. Certo? Então eu tenho essa flexibilidade para escrever nesse stdout. Aqui eu poderia escrever em outro lugar. Então, para a gente provar que essa flexibilidade, eu vou fazer o seguinte. Vamos escrever, ao invés de escrever no console, vamos escrever em um arquivo, por exemplo. Então, eu vou criar aqui, vou usar o pacote OS também. O pacote OS tem uma função chamada create. Essa função, ó, ela cria ou trunca um arquivo, né? Se o arquivo já existir, ele é truncado. Se não existir, ele é criado. E retorna um OS file e um erro. Então vamos lá, vou criar aqui um arquivo chamado out.txt. Então ele vai retornar aqui f erro. Se tiver erro, eu vou só encerrar aqui o programa, logar o erro. E eu vou tirar aqui o stdout e vou trocar por f. Por que que eu posso trocar por F? Bom, porque a gente viu que F é o OS-File e o OS-File é um writer. Então agora, se eu rodar o programa, observe que apareceu um arquivo aqui, ó, com o mesmo nome que eu pedi para criar. E se a gente abrir, ó, tá lá o Robson Gomes escrito, certo? Ou seja, eu consegui escrever praticamente sem modificar aqui. Aliás, praticamente não, né? Sem modificar a minha função write, eu consegui escrever o meu conteúdo do buffer nesse arquivo. Aqui eu só esqueci de uma coisa, né? É importante você fechar o arquivo, né? Para que liberar o recurso. Então é sempre uma boa prática. Depois que você cria um arquivo ou abre um arquivo, você fechar esse arquivo no final. Aí você pode usar o defer, né? Que quando retornar, ou seja, quando encerrar o método main, ele vai automaticamente fechar, né? Na verdade, vai chamar essa função, certo? Pronto. Então, a gente viu aqui essa flexibilidade, né? Então, isso aí é uma boa prática para você adotar quando você for fazer programas usando o Go. Procurar sempre usar interfaces, porque as interfaces elas ajudam você a escrever programas mais flexíveis, né, que não tem ali muito acoplamento, certo? Então, por exemplo, digamos que eu quisesse criar aqui o meu write e escrever no arquivo dessa forma aqui. Vou criar aqui uma função, vou chamar aqui de write to file, vai receber aqui, sei lá, uma string e vai receber um file, que também é uma string, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui esse arquivo,
copiar aqui que eu tô com preguiça. Certo? E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o meu F lá que eu criei e eu vou chamar o write. Aí aqui eu posso usar o write string também, né? Isso aqui é do OS File. O OS File ele implementa a interface writer. Então ele tem o método write. Só que ele tem também esse write string que a gente pode usar se quiser, para não precisar lidar com bytes. Vou usar aqui para facilitar, já que eu vou escrever só o S, certo? Então pronto, aí dessa forma eu escrevi o meu S. Agora eu vou fazer o seguinte, vou tirar isso daqui, porque já está lá embaixo. Eu vou comentar por enquanto aqui. Digamos que agora eu quero escrever o meu byte aqui em algum lugar. Então ao invés de usar aqui o método que ele fornece, digamos que eu quero usar o meu aqui, write to file. Então eu teria que chamar aqui, ó, write to file, passar aqui uma string s e passar o arquivo. Então eu vou chamar aqui de alt2. Certo? Bom, como eu tô escrevendo aqui a string, eu preciso ler do meu buffer essa string. Como eu sei que o meu buffer ele implementa a interface read, então eu posso ler ali os bytes do meu buffer, né? Então eu posso, sei lá, pegar aqui bytes, chamar de br, bytes read. Vou criar aqui um buffer, não, né? Um slice de byte. Vou colocar aqui, sei lá, 50 bytes, 50, tamanho de 50. E aí eu vou fazer a leitura. Eu posso chamar aqui, ó, b.read, porque eu sei que o meu buffer, ele também implementa a interface reader. Então eu posso chamar aqui, e aí o que é que eu preciso passar para ele? Ó, um slice de byte. Então eu vou passar aqui o meu br. E ele vai me retornar duas coisas, ó. O número de bytes lidos e um erro, caso tenha erro, né? Eu vou fazer o seguinte, se tiver erro, eu vou só dar aqui um log.fatal. E do contrário, eu vou ler os bytes. Para passar a string para cá, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar br aqui. Só que se eu passar br, eu tenho que passar string, na verdade, né? Eu vou passar br, eu posso passar br, só que se eu passar br aqui vai dar erro, né? Vocês já devem lembrar aí da aula passada, né? Qual é o erro, né? O erro é exatamente por esse carinha ali que não está sendo usado. Eu preciso passar quantos bytes eu li. Porque ó, eu criei um buffer aqui, um slice de 50. Só que pode ser que não tenha 50 bytes. Então ele vai ler ali só o que realmente foi lido. Vamos lá, vou rodar esse programa de novo. E ó, apareceu aqui, ó, do mesmo jeito, certo? Então o resultado foi o mesmo. Qual é a desvantagem desse método em relação ao write to aqui? Bom, primeiro é que existe esse acoplamento aqui. Ou seja, eu só consigo escrever para um arquivo. Então isso aqui deixa a minha função mais rígida. Se eu quiser testar ela, por exemplo, então eu só consigo escrever nesse arquivo. A gente poderia fazer melhor aqui. A gente poderia criar, ao invés de criar um arquivo, desculpa, uma função que escreve no arquivo, eu vou comentar. Aliás, vou comentar não, vou deixar aí. E a gente vai criar aqui uma outra função chamada write to. Write to.
Por quê? E aí essa função ela vai receber também uma string, só que ao invés dela receber um arquivo para escrever, ela vai receber um writer, que é um IO writer, certo? Esse IO writer é onde eu quero escrever a minha string. Então note que é bem parecido com o write to aqui, ó, onde eu escrevo no writer. E aí, ó, qual é a vantagem? A vantagem aqui é que agora, ao invés de eu precisar criar o arquivo ou me acoplar com essa criação do arquivo, eu vou simplesmente chamar aqui, ó, w.write e eu vou escrever a minha string. Só que aqui, como eu preciso do array de bytes, do slice, eu só falo array, mas é slice, eu preciso converter aqui para um slice de bytes. E aí agora aqui eu posso mudar aqui, vou comentar, write to, vou passar aqui a mesma coisa. Eu posso passar aqui, por exemplo, o arquivo. Eu posso criar aqui um arquivo. Ou eu posso escrever em outro canto. Aí, digamos que eu queira que eu escreva aqui agora no stdout. Eu posso. Eu rodar agora esse programa, ó. Ele escreveu aqui a string no console. Né? Mas também eu poderia escrever no arquivo. Poderia colocar aqui, ó. Colocar aqui o arquivo. Sei lá, vou chamar aqui de alt3. E aí aqui eu colocaria F. Ó. Agora se eu rodar, ó, escreveu no alt3. Tá? Então, a flexibilidade ela é maior. Ela permite com que eu delegue para o chamador da função onde ele quer escrever aquele conteúdo. Então eu não fico mais acoplado, certo? Então é sempre importante a gente procurar escrever programas dessa maneira, que sejam mais, que façam uso de interfaces para que a gente consiga ter essa, para que a gente consiga ter essa flexibilidade, certo? Para finalizar aqui a aula de hoje, a gente vai simular a criação de uma função, de uma funcionalidade, um programa que tem no Linux, que é bastante conhecido, que é o curl, né? Curl, ele serve para a gente acessar, por exemplo, um endereço de site, onde a gente consegue, por exemplo, baixar um arquivo, ou acessar um site, etc, certo? Então a gente vai tentar simular esse cara e ao mesmo tempo mostrar essa flexibilidade do read e do writer. Mostrar que a gente consegue fazer essa composição, certo? Então eu vou criar aqui uma função, vou chamar de curl. Ela vai receber um site e eu vou escrever o resultado dessa consulta a esse site em algum lugar. Então eu vou colocar aqui alt e o meu alt vai ser o quê? Vai ser um IO writer, porque eu não sei onde é que o usuário vai querer escrever. Pode ser no console, pode ser no arquivo, pode ser enviado pela rede. A gente viu que dá para fazer isso, né, na lição passada. Tá, então aí eu vou usar o pacote HTTP para fazer um GET. Um GET é um acesso de leitura em um recurso. Aqui eu vou passar o site. O que o GET retorna? Bom, retorna uma resposta, que é um ponteiro para esse response, e um erro. Então eu vou pegar aqui, ó, res e erro. Vou copiar aqui de cima. Se tiver erro, eu já logo. Agora, o que eu preciso fazer? Bom, eu preciso pegar o conteúdo dessa resposta e enviar para algum lugar.
E aí eu vou usar um outro utilitário, outra função utilitária do pacote I/O, que é o copy. Então o copy é uma função bem flexível, que ela permite o quê? Ela usa, observe que ela usa interfaces, ó, ela tá até mais flexível lá que o nosso. Ela usa um writer e um reader, sendo que o primeiro parâmetro é o destino, certo? Então eu vou passar aqui, ó, o destino. Qual é o destino? É o meu out. E o meu reader. O que é o meu reader? Eu preciso ler a resposta. Então a partir do res, o VS Code já está me ajudando aí, né? Eu vou pegar o body. Por que que eu posso pegar esse body aqui? Por que que não está dando erro? Bom, porque esse body, ó, ele implementa, ele é uma resposta aqui do body, mas ele implementa essa interface, ó, read closer. Essa read closer nada mais é do que uma interface que ela é composta por duas outras interfaces, que é a interface reader e a interface closer. Ou seja, eu posso ler e posso fechar esse tipo. Que é exatamente o que eu quero. Eu quero o reader, né? Então eu vou passar aqui. E aí eu vou só fazer o seguinte. Eu vou só verificar se a resposta. Se a resposta do close aqui, ela der algum erro. Se ela der algum erro, eu vou só logar, né? Copiar aqui. Pronto. E é só isso. Pronto. Salvei aqui. Agora vamos testar esse curl, né? Deixa eu... Eu vou deixar esse do arquivo aqui, caso a gente precise. Eu vou só comentar tudo aqui, certo? Comentar. Agora eu vou chamar o close. Vou só comentar e aí... Eu vou deixar esse arquivo aqui só para mostrar de que maneiras a gente pode usar o curl lá. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o curl. Vou passar aqui um site, vou passar o site do Google. Eu sei que a resposta é pequena. E eu preciso passar aqui um writer. Vou passar aqui o arquivo, certo? Então eu vou passar aqui, vou colocar aqui google.txt e vou passar aqui F. Ó. Se eu rodar esse programa, vamos rodar goramen.go. Ó. Observe que ele já criou aqui o arquivo Google, e se a gente olhar o que, é que tem dentro dele, ó, tem a resposta que a chamada lá, o método get, ela nos deu, tá? Então, ó, e aí o interessante, eu posso também jogar isso aqui no meu stdout. Então eu posso vir aqui, ó, os.stdout, e agora ele vai escrever tanto no arquivo, como também aqui no console, certo? Beleza? Bom, então é isso, pessoal. Eu queria mostrar aí um pouco da flexibilidade que a gente ganha ao usar interfaces em Go e mostrar um pouco das funcionalidades do pacote I/O, né? Tanto a gente viu no vídeo passado o Reader e agora estamos vendo o Writer. Então você já tem ferramentas aí para escrever programas que precisem, né, de fazer leitura em stream ou de fazer escrita em alguma saída, seja saída padrão como console, seja um arquivo, seja na rede. Então você pode usar os pacotes aí, os tipos de Go para rede, para escrever, sei lá, no socket. Enfim, não tem limites, né? Então você consegue fazer essa composição usando esse tipo de abordagem. Joia? Então, só agradecer aí mais uma vez. Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. E se foi, não esquece de deixar o like, curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!